ler a palavra do Senhor. Nós vamos ler Mateus, capítulo 26. Vamos ler a partir do verso 69. Mateus 26, a partir do verso 69. Amém? Vamos colocar em pé para a gente ler a palavra do Senhor. Então nós vamos orar. Nós vamos ler do 69 até o 27, 5, ok? 69 até o capítulo, começa o capítulo 27 até o verso 5. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: "Você também estava com Jesus o Galileu." Mas ele negou diante de todos, dizendo: "Não sei do que você está falando." Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: "Esse homem estava com Jesus, o Nazareno." E ele, jurando, o negou outra vez: "Não conheço esse homem." Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: "Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia." Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: "Não conheço esse homem." Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." E saindo dali chorou amargamente. Continuando agora 27. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: "Pequei, pois traí sangue inocente." E eles replicaram: "Quem nos importa? Que nos importa? A responsabilidade é sua." Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, enforcou-se. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer, Pai, pela leitura da Tua Palavra, e queremos que nesse momento ainda continuar na Sua presença, assim como foi no momento de adoração, de louvor ao Senhor, assim como eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo já falou no coração de cada um aqui, que o Senhor continue falando, Pai, de uma forma especial, de uma forma genuína, de uma forma autêntica a partir desse momento. Que haja liberdade do Teu Espírito Santo para falar nesses corações, que essa palavra seja uma palavra viva, eficaz, que faça transformação, Senhor, na vida de cada um que está aqui essa noite, Pai. Queremos lhe honrar e lhe render graças por tudo que o Senhor tem nos dado. E mais uma vez lhe render graças por esse momento aqui, em especial, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nós vamos falar aqui sobre 2 personagens bíblicos que tiveram o mesmo problema, tiveram a mesma situação difícil, tiveram a mesma dificuldade em relação a uma desobediência, ao pecado. Só que um teve um final e o outro teve um outro final diferente. Nós vamos perceber, queridos, que como seres humanos, todos nós somos, nós temos as mesmas fraquezas. A diferença de uma fraqueza nossa para aquilo que Deus pode nos trazer de recompensa é a forma com que você lida com essa fraqueza, é a forma com que você consegue resolver esse problema de dificuldade que você muitas vezes tem em relação a Deus. Aqui nós vamos falar de 2 homens. Um é Pedro. Pedro foi um que, na sua dificuldade, no seu problema, que Jesus estava sendo crucificado, seria crucificado, e Jesus já tinha dado uma palavra a Pedro, uma palavra de uma profecia para que ele pudesse estar atento, que depois que Jesus tivesse sido levado para ser preso, ele iria trair Jesus 3 vezes, ou negar Jesus 3 vezes. E Pedro falou na sua soberba, na sua arrogância, falou: não, jamais vou fazer isso.
eu não entendo o que o Senhor está falando, mas fica tranquilo que isso não vai acontecer. Foi a palavra de Pedro para Jesus. E o fato se desenrolou. Pedro não confiou, não entendeu e não vigiou naquilo que Jesus havia dito. Ele simplesmente não acreditou. Ele não tomou cuidado para que isso não acontecesse, porque ele deveria saber que Jesus era Deus e tinha a capacidade de prever os acontecimentos. Ele, em absoluto, teve responsabilidade para que isso não acontecesse. Aqui nós percebemos que Jesus exorta Pedro. Fala: Pedro, você vai me trair 3 vezes. E se a palavra de Pedro, quando Jesus disse isso, fosse: Jesus, o que eu faço para que isso não aconteça? Ou Jesus, tenha misericórdia de mim para que eu não faça isso. O que eu preciso fazer? Com certeza mudaria essa história. Mas como o coração de Pedro se endureceu e ele achou que na sua força ele jamais faria isso, ele não levou em consideração as palavras de Jesus. Pelo contrário, ele disse que aquilo não iria acontecer. E quando ele não entende a exortação de Cristo, ele abre uma brecha para que o diabo pudesse entrar e fazer aquilo que Jesus Cristo havia dito. E aí o que acontece, queridos? Quando Jesus estava sendo levado para ser julgado pelo Sinédrio, pelos sumos sacerdotes, as pessoas começam a chegar até Pedro e ele começa a ter o seu desafio pronto ali na sua frente. E ele percebe que naquele momento ele estava fraco, porque ele de fato não entendeu a palavra de Jesus, não recebeu essa palavra em seu coração. Pelo contrário, ele retrucou, dizendo que ele não faria aquilo que Jesus havia dito. E como o coração dele estava enfraquecido, porque ele não acreditou naquilo que Jesus Cristo havia falado, a primeira pessoa chega, pergunta quem é aquele homem, e ele nega a Jesus pela primeira vez. Depois acontece uma segunda, e depois uma terceira vez. Isso aconteceu, obrigado. Isso aconteceu 3 vezes. E a Bíblia fala que no verso 75, que depois que isso aconteceu 3 vezes, Pedro então se lembra da palavra de Jesus, que tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E, saindo dali, chorou amargamente. A mesma coisa, queridos, acontece no capítulo 27, com outro discípulo de Jesus. Um discípulo famoso pela posição que ele tomou em relação à pessoa de Cristo, pela posição que ele tomou em relação a entregar Jesus Cristo aos soldados romanos. E acontece o mesmo episódio, acontece um momento onde ele entende o que ele havia feito. Antes disso, Jesus Cristo tomou a ceia, e ali na ceia do Senhor, o coração desse discípulo chamado Judas já estava predisposto a trair Jesus. Ele já estava disposto a vender uma informação para os soldados romanos que Jesus estaria em tal lugar, em tal hora, que eles poderiam ir lá e capturar Jesus. Judas estava com isso já no seu coração, e na ceia ele sai e vai fazer aquilo que o seu coração tem dentro dele. Só que de manhã cedo, quando Jesus já havia sido preso, fala o capítulo 27, verso 1, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Nesse momento cai a ficha de Judas, de tudo aquilo que ele havia feito. E aí no 3, a Bíblia relata o seguinte: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. Guarda essa palavra. E devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Veja, aconteceu uma situação difícil com Pedro, e aconteceu também uma situação programada com Judas. Os dois tiveram o resultado desta intenção que eles tinham no coração. Pedro achando que seria forte o suficiente para não trair Jesus, para não negar Jesus, e Judas
já no seu coração consumido por essa atitude, entrega a Jesus e depois ele também tem um retorno dessa situação. A Bíblia fala aqui no caso de Pedro, saiu dali, no finalzinho do verso 75, diz: ele saiu dali e chorou amargamente. E no caso de Judas, quando ele vai voltar aos sacerdotes e devolver o dinheiro que ele havia recebido, as 30 moedas de prata, quando ele vê que Jesus foi condenado, ele é tomado de um imenso remorso. Versículo 3. E aqui, queridos, a gente vê que as duas histórias, elas se separam de uma forma radical. As ações foram ações semelhantes. Os dois pecaram. Lógico. Um no nível, Pedro, no sentido de negação de Cristo, e o outro no outro nível, Judas, no sentido de entregar Jesus. Como a Bíblia fala que não existe pecado maior ou menor, que todos nós somos pecadores, e não existe um pecado. Para a sociedade existe diferença entre um pecado maior ou menor. Por isso que existem as leis. Então, dependendo da sua ação, você pode ter uma consequência pior ou menor perante a lei dos homens. Mas perante a lei de Deus, qualquer pecado é pecado. Não importa se é um pecado que não vai ofender ninguém, que só você sabe, e que você não atinja nenhuma pessoa, ou se é um pecado que você atinge o seu semelhante. Não importa se você fala uma mentira que só você sabe que é mentira, que não vai influenciar ninguém à sua volta, tipo aquela mentira assim: fala que eu não estou, que eu não quero atender, ou um pecado que de repente você vai influenciar a vida das pessoas que estão à sua volta. Por exemplo, um assassinato, qualquer coisa que seja séria e grave, que vai ofender e que vai deixar pessoas que estão à sua volta também sofrendo a consequência do seu erro. Para Deus não existe. Do ponto de vista humano, sim. Se você assassina alguém, você cometeu algo muito grave. Se você não é fiel no seu casamento, você cometeu algo de muito grave em relação à sua esposa. Mesmo que a sociedade hoje em dia diga que isso está tudo certo, ou que não há problema. Se você diz que você não está no telefone, é um problema que de repente não vai influenciar absolutamente ninguém. E se você tem alguma coisa escondida no seu coração, pode ser somente você o maior prejudicado dessa situação. Para Deus não importa se é só para você, ou se você ofendeu alguém, ou se você tirou a vida de alguém. Tudo é pecado. Então, se nós pensarmos nesse ponto, queridos, o pecado de Pedro foi o mesmo pecado de Judas. Ambos desobedeceram a Deus. Pedro, na sua soberba, dizendo que ele não ia fazer aquilo que Jesus havia dito que ele iria fazer. E Judas, na intenção má do seu coração, que desde o princípio ele já estava bolando uma forma de ganhar algo com Jesus, ganhar algo com recurso financeiro, com a entrega de Jesus Cristo. Os dois, depois que aconteceu esse episódio, têm uma sensação ruim. Pedro chora amargamente. E Judas, a Bíblia fala que ele é tomado de um remorso. E aqui nós já percebemos que a Bíblia já comenta dois sentimentos totalmente diferentes. Pedro, quando ele chora amargamente, ele chora arrependido, em outras palavras. Ele chora um choro de alguém que se arrepende até o fundo da sua alma de não ter feito aquilo que ele deveria fazer. E ao mesmo tempo que ele chora amargamente, ele faz com que Deus possa perdoá-lo daquilo que ele havia cometido. Ainda existiu um período para que Pedro pudesse ser curado. E depois, quando Jesus Cristo volta, depois de morto, ressuscitado, ele volta à companhia dos seus discípulos e ele trata essa ferida em Pedro novamente. Judas, por sua vez, veja o que ele faz a partir do verso 4. Ele chega lá, teve remorso, ele vai em quem? Ele vai a Jesus. Aonde ele vai? Ele vai aos líderes religiosos, aquelas pessoas que ele
deu a notícia que Jesus estaria em tal lugar e que eles poderiam ir lá e prender Jesus. Ele vai aos líderes religiosos e disse no 4: pequei. Veja, ele reconhece o seu erro. Ele também fala a palavra pequei, pois traí sangue inocente. Só que Judas fala isso não para Deus. Para quem ele fala? Ele fala para os líderes religiosos, que dizem: que nos importa? A responsabilidade é sua. Ou seja, se vira, você fez a arte, nós não temos absolutamente nada a ver com isso. Veja, queridos, que Pedro, ele chora amargamente e depois ele vai na presença de Jesus Cristo, e em Jesus Cristo ele é totalmente restaurado. E Judas, como ele teve remorso e não teve arrependimento, ele vai nas pessoas que absolutamente não podiam fazer nada por ele, que eram os sacerdotes, e pede que eles aceitassem o dinheiro que ele havia recebido de volta. E o que esses sacerdotes falam para ele? Nós não temos nada a ver com isso, foi uma decisão que você tomou. Você agora se vira com as suas ações. E aí Judas, tomado de um sentimento muito ruim, ele fala, aqui fala no verso 5, que ele vai então, joga o dinheiro dentro do templo, sai do templo e se enforca, se mata. Porque o sentimento de culpa dele foi tão grande, sem perdão, que ele acaba se matando, ele acaba tirando a sua própria vida. E aqui, queridos, a gente vê a diferença clara entre dois homens que simultaneamente se arrependem, quase que ao mesmo tempo. Um foi de madrugada e o outro foi de manhã. Um chora arrependido e depois vai buscar em Cristo a cura do seu pecado. E Judas, que não vai a Cristo, ele vai aos sacerdotes, ele vai a homens, ele vai a pessoas mortais, carnais, pessoas humanas que absolutamente não podiam fazer nada por ele. E o que esses homens falaram era aquilo que estava no coração deles. A responsabilidade é sua. Nós não podemos nada, nós não temos nada a fazer nessa sua situação. A responsabilidade é sua. E como ele vai na pessoa errada, ele não vai em Cristo, ele vai em homens. Ele recebe mais uma palavra de maldição na sua vida. Ou seja, se vira com o que você fez. E aí esse sentimento de remorso aumenta ainda mais, porque ele não conseguiu perdão, porque ele foi pedir perdão para a pessoa errada, para as pessoas erradas. Ele vai e se enforca e acaba tirando a sua vida. Queridos, o que eu queria dizer para os irmãos essa noite é que muitas vezes nós temos sentimento de remorso em situações da nossa vida, que não é arrependimento. Quando nós temos esse sentimento que Judas teve, o peso do nosso pecado, do nosso erro, nos acompanha. Nós ficamos presos ao passado. Nós ficamos presos àquela situação, e aquela situação nos acompanha, e nós, por ela nos acompanhar, nós acabamos caindo novamente, repetidamente, na mesma situação, no mesmo erro. Porque de fato nós não estamos arrependidos. Se Judas tivesse tido aqui, de repente, um perdão desses homens, ele continuaria com o desejo ruim no seu coração. Ele continuaria ainda com o potencial de repetir essa ação com o próprio Jesus, se ainda fosse possível. Porque a intenção do coração dele não foi retirada. Ele teve um peso simplesmente por aquilo, um peso na sua mente, a sua consciência ficou pesada pela ação que ele teve, mas ele não ficou livre daquele sentimento que ele tinha dentro do seu coração em relação à sua ação do passado. Isso é remorso. O remorso é um sentimento que nos prende ao passado e não nos livra dele. Você fica mal com aquilo que você fez. Você se sente mal, você se sente uma pessoa, assim, a pior das pessoas. Mas quando você não se livra e realmente não se arrepende dessa ação,
esse sentimento, ele está em você e continua em você, e você ainda fica preso nele. Por isso que quem sente remorso é uma pessoa que não está livre ainda de fazer novamente aquilo que ele já fez 1, 2, 3, 10 vezes, 20, não importa. Agora, queridos, quando há o arrependimento, a pessoa fica de fato, quando há o arrependimento convicto, a pessoa fica de fato livre daquela situação que ela cometeu. Ela toma uma decisão com ela mesma, lógico, buscando aquele que pode nos perdoar, que é Deus, e ela fica livre de toda a intenção do seu coração. E ela de fato se arrepende e não faz mais. Essa é a diferença do remorso para o arrependimento. Por isso que Pedro chora amargamente. E aqui Judas diz que ele foi tomado de um remorso, mas a Bíblia não fala absolutamente nada em relação às suas emoções. Porque a pessoa que tem remorso, ela quer acertar a situação, mas ela é uma pessoa fria. Ela não deixa aflorar os seus sentimentos, muitas vezes. E isso vai levar essa pessoa exatamente a cair no erro novamente. O que Deus espera de nós, queridos, é que nós sejamos pessoas arrependidas, pessoas como Pedro, pessoas que têm o seu coração pronto a se arrepender e não fazer mais. Ele não espera de nós pessoas que têm remorso, pessoas que muitas vezes sentem o peso do seu pecado, mas que não conseguem sair daquele ciclo vicioso de voltar a fazer a mesma situação que você está preso. Ou seja, ainda não é um arrependimento, ainda não é uma situação que você está totalmente arrependido, e isso acaba lhe prendendo em situações do seu passado. Outra situação que nós podemos considerar aqui em relação a Pedro e a Judas. Pedro vai buscar socorro da pessoa certa. Pedro vai em direção a Cristo. E Judas vai em direção a homens. Judas vai buscar o seu perdão em homens que não podem absolutamente fazer nada por ele. A primeira pessoa que tem que te perdoar em relação a qualquer coisa que você faça é Deus. E segundo é você mesmo. Porque se você não se perdoa, Deus também não pode te perdoar. Eu tenho que receber o perdão de Deus e tenho que me perdoar por aquilo que eu fiz. Senão eu continuo com um sentimento de remorso. Aquilo vai me prender, aquilo vai me deixar escravo daquela situação. Eu tenho que pedir perdão a Deus e confiar que na sua misericórdia Ele é capaz de me perdoar. E eu tenho que me perdoar. Eu não posso ficar me autoflagelando ou me destruindo por dentro por causa de situações que eu fiz e que eu ainda não estou livre por causa do sentimento de remorso. E quando, queridos, nós recebemos o perdão de Deus, recebemos a graça de Deus, nós temos todas as condições de não ter mais esse sentimento em nosso coração, remorso, e sim arrependimento. E o arrependimento, queridos, ele tem que estar a todo momento em nossa vida. Porque não há homem que não peque, não há ser humano que não desobedeça a Deus, não há ser humano que não desagrade a Deus. Mas a diferença de um pecador que agrada a Deus e de um pecador que não agrada a Deus é o arrependimento. Porque pecadores nós somos sempre. É realmente nós nos arrependermos, virarmos a nossa posição, mudarmos o foco da nossa vida. Podemos pecar, sim, em outras situações, sim, mas são pecados que vão gerar um novo arrependimento, vão gerar crescimento em nós. O que nós não podemos, queridos, é ficar presos em sentimentos, em situações do passado, que muitas vezes nos escravizam e não nos fazem receber os milagres que Deus tem para a nossa vida. Isso aconteceu com Pedro, que Pedro foi restaurado, e Pedro foi uma das pessoas que mais trabalhou na igreja de Cristo quando Cristo subiu aos céus e começou a igreja cristã aqui na terra. Foi um dos maiores pregadores que a Bíblia relata, uma das pessoas que mais teve o poder de Deus em suas mãos. E Judas, infelizmente, acabou se matando porque o peso
de culpa que ele carregava. Ninguém podia tirar do coração dele, porque ele foi buscar a pessoa errada. E ele de fato não se arrependeu. E ele acabou se suicidando, acabou se matando por causa dessa situação complicada que ele havia passado. Queridos, essa é a palavra que eu tinha para dar para a igreja essa noite. Eu queria que os irmãos se atessem a esses detalhes. Pecadores, sim, mas muito mais do que pecadores, pessoas arrependidas. O sentimento do arrependimento tem que estar em nosso coração. E o Espírito Santo, ele prova o nosso coração. Ele sabe aquilo que nós temos feito de errado. E ele nos mostra. A palavra de Deus, quando ela é falada para você, nesta noite, ela coloca em seu coração situações na sua vida, que eu não sei, mas o Espírito Santo sabe, para que você entre em conflito. Se você não entrou em conflito essa noite, eu entrei em conflito. É porque você está com o seu coração fechado. Agora, se você entrou em conflito, se tem situações na sua vida que falam, caramba, eu preciso resolver isso. Eu preciso me livrar dessa situação. É porque o Espírito Santo fala com você e porque você está querendo se arrepender. Se em absoluto essa palavra entrou e saiu, ou seja, eu não tenho problema de remorso. É porque de fato você ainda não entendeu o que é arrependimento. Porque todos nós, queridos, muitas vezes achamos que nós nos arrependemos, mas muitas vezes nós continuamos com esse sentimento de remorso. E a palavra do Senhor vem trazendo conflito para você essa noite, para que você entenda que nosso coração tem que estar sensível às coisas de Deus. Nosso coração tem que estar pronto a entender as coisas que Deus está falando conosco e não resistir ao agir de Deus naquilo que o Espírito Santo tem falado na sua mente nesse momento. Eu queria orar com você agora. Eu queria que você se colocasse em pé. Eu queria que você colocasse em sua mente agora aquilo que o Espírito Santo com certeza colocou em você. Situações que você precisa tirar o sentimento de remorso, ok? E situações que você também precisa se arrepender. Mas eu queria fazer isso em duas etapas. Primeiro eu queria desafiar você a colocar no altar do Senhor nesta noite toda a situação do seu passado que você percebe que você, de uma forma recorrente, de uma forma viciosa, vamos dizer assim, você sempre cai. Situações que você sabe que desagrada a Deus, mas você não consegue se livrar. Situações que você tem tido remorso, que de fato você não tem conseguido se livrar dessa situação. Eu queria que você colocasse isso no altar do Senhor nessa noite. Eu queria que você, de fato, entendesse que você precisa se arrepender, para que isso não seja mais um peso na sua vida, para que você não fique mais preso a essa situação do seu passado. Eu queria que você fechasse seus olhos e colocasse isso em oração nesse momento. Eu não sei o que é, mas o Espírito Santo de Deus sabe, você também sabe. Eu também sei aquilo que o Espírito Santo tem pedido a mim nesse momento aqui. E nós precisamos, queridos, ser livres. Livres de toda situação que nos escraviza, toda situação que nos faz cometer pecados repetidamente. O Espírito Santo quer dar essa libertação para você essa noite. Busque em Deus essa libertação nesse momento. Peça ao Espírito Santo para que Ele possa te ajudar. Não sou eu que vou te ajudar. A palavra do Senhor está sendo lançada, mas é o Espírito Santo que vai te ajudar. Peça a Ele, na sua fraqueza. Entenda que você não é melhor nem pior que ninguém. Nós estamos falando aqui com pessoas mortais, pessoas carnais, pessoas pecadoras, que podem estar levando o peso de pecados em suas vidas. Mas o Espírito Santo quer tirar isso de você essa noite. Basta que você deixe entrar no seu coração o arrependimento. Deixe o Espírito Santo tratar isso com você nesse momento. Deixe Ele falar com você. Deixe Ele falar com você.
Fale com o Senhor também, em nome de Jesus. Coloque a sua dificuldade. Coloque a sua fraqueza. Coloque um momento difícil que muitas vezes você acaba se colocando e depois você não consegue sair mais daquela situação. Coloque isso para o Senhor. Ele está aqui, Ele está te ouvindo. E assim como Ele fez com Pedro, Ele quer fazer com você. Ele quer fazer de você uma pessoa livre. Livre de qualquer sentimento do passado. Livre para poder viver o futuro. Para poder viver novas experiências. Para poder viver, sim, novos pecados. Mas para poder viver novos arrependimentos. Para que você não fique preso a situações que tem te prendido, que tem te escravizado, que tem te feito ainda ser escravo do pecado. Não digo em todas as áreas, mas em áreas específicas da sua vida. Peça ao Senhor para que Ele possa tirar isso de você em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, estamos, Senhor, aqui na Tua casa, Deus, falando da Tua palavra, falando com o Teu povo, Senhor, com as pessoas, com os Teus filhos amados que aqui estão. Senhor, vimos aqui a história de dois homens que tiveram atitudes diferentes, pessoas que cometeram pecado contra Ti, Senhor, mas que tiveram situações totalmente diferentes em relação à maneira com que eles trataram essas situações de pecado, Pai. Nós queremos, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, que os Teus filhos aqui, Pai, possam de fato, Senhor, entender o que é o arrependimento, entender aquilo que a Bíblia Sagrada, que todo aquele que se arrepender verá a glória de Deus, todo aquele que de fato mudar a forma de viver, mudar as suas atitudes, mudar a intenção do seu coração, lutar contra a fraqueza da carne, que muitas vezes quer nos levar para o fundo do poço, muitas vezes quer nos levar para a escravidão, muitas vezes quer nos levar, Senhor, para situações que nós temos sentimentos de remorso, mas que nós queremos nessa noite que esse sentimento saia de nós, para que nós fiquemos livres, Pai, de qualquer situação recorrente de pecado que existe na vida de cada um aqui, Deus. Que o Teu Espírito Santo possa libertar, possa curar todas as feridas de alma, toda, Senhor, ação da nossa mente, que muitas vezes nos leva a fazer aquilo que desagrada, Senhor, a Tua palavra, Pai, que desagrada os Teus mandamentos, que o faz ficar triste conosco, que inibe a ação do Teu Espírito em nossa vida, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa agir, Senhor, nos Teus filhos essa noite, e libertar todo aquele que se sente preso, todo aquele que se sente escravizado, todo aquele que se sente acorrentado por situações da vida, que muitas vezes não querem o fazer ficar livres para poder receber a Tua bênção, a Tua paz. Senhor nosso Deus, oramos pelo poder do Teu Espírito Santo, e declaramos nesse momento, que a paz do Teu Espírito, Pai, possa invadir esses corações, tirar de suas mentes todo sentimento de derrota, todo sentimento de fracasso, todo sentimento, Pai, de não poder superar essa situação, todo sentimento que possa estar escravizando e prendendo a vida espiritual dos Teus filhos, Deus. Que haja libertação essa noite, que haja cura, que haja transformação, que haja mudança de atitude, de pensamento, Senhor, de ações, que possa haver, Senhor, uma transformação completa no Teu povo essa noite, Pai. Nós queremos também exaltar a Tua graça, o Teu perdão sobre nossa vida. Queremos exaltar a Tua misericórdia, que sempre está pronto a nos receber, Pai. Quando nós chegamos arrependidos, com o nosso coração aberto, com o nosso coração, Senhor, sem culpa, o Senhor nos recebe e tira de nós todo o peso do nosso pecado, e nos deixa com o espírito leve, com a nossa alma tranquila, sabendo que, mesmo sendo pecadores, o Senhor nos aceita, e nenhum pecado consegue nos afastar de Ti. Nenhuma situação, Senhor, nos tira do Teu amor, e que nenhum pecado, por maior que seja, arrependido, pode nos tirar da Tua paz, pode nos tirar da Sua salvação, Pai. Que essa paz do Teu Espírito Santo esteja em nossa vida, que o Teu Espírito Santo continue falando com a Sua igreja nesta noite, que a graça e a paz do Teu Espírito Santo e a comunhão do Senhor esteja nesses corações essa noite, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Eu queria fazer uma outra oração com você. Se realmente, de fato, nessa noite, você
tirou de você, você percebeu que hoje de fato você se arrependeu de alguma atitude que você tinha, que na verdade você estava tendo um sentimento de remorso. Eu queria orar por você, para que você venha, quando você vier aqui na frente também, você declarar para o mundo espiritual que isso já faz parte do seu passado, que você não tem mais nenhum tipo de acusação na sua mente em relação a isso. Vem aqui na frente que eu vou orar por você. Sentimentos de remorso que se transformaram em sentimentos de arrependimento. Eu queria que você viesse aqui em nome de Jesus. Você que percebeu claramente que o que você sentia ainda não era o arrependimento, porque eram situações que você lutava contra, mas que você sempre caía novamente, e que hoje você recebe o arrependimento de fato na sua vida e o perdão do Senhor. Amém? Eu vou orar por você. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui, para que eles possam continuar cantando em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar por vocês aqui nesse momento.
Cante. Glória a Deus. Deus é poderoso. Oh Deus, enche a tua casa, Pai. Em nome de Jesus. Enche os seus filhos aqui, Pai. Deus, você é Deus. Meus queridos, se existe alguém aqui no nosso meio que ainda não conseguiu se libertar e o coração ainda está pesado, qualquer coisa que você ouviu aqui e que o Espírito Santo colocou na sua mente, e muitas vezes o diabo tem falado com você no decorrer desse culto, situações que não tem te deixado ter paz, que você ainda sente o seu coração pesado. Eu queria orar por você mais uma vez aqui. Se você já veio na frente, se você não veio, não importa, ok? Se tem alguém aqui que ainda está com o seu coração triste, amargurado, muitas vezes o diabo tem colocado palavras de acusação na sua mente, você quer se libertar disso, venha com o nome de Jesus. Eu vou orar por você. Não saia daqui com o seu coração pesado. Se você ainda sente o seu coração ainda atribulado, triste, amargurado, vem aqui que eu gostaria de orar por você, em nome de Jesus. Existe alguém em nosso meio? O Espírito Santo está mostrando que existem pessoas assim aqui ainda. Ele quer te dar a libertação. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais pessoas. Não saia daqui com esse sentimento preso no seu coração ainda. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixe aqui no altar do Senhor. Receba o perdão do Senhor. Irmãos, venham aqui no meio, por favor. Venham aqui no meio. Vamos para cá um pouquinho. O Espírito Santo quer libertar a sua vida. Quer libertar a sua vida essa noite. Queridos, volto a falar. Não existe ninguém melhor do que ninguém aqui, ok? Nós estamos todos no mesmo barco. Se você está aqui é porque você um dia se achou doente. E por isso que você está aqui. Porque os doentes, como diz a Bíblia, não precisam de médico. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Se você se achou doente um dia, é porque você se viu miserável, pobre, nu, pecador. E nós precisamos deste tratamento, para que de fato o Espírito Santo tenha liberdade de agir na nossa vida. E muitas vezes a nossa vida fica presa, amarrada, por situações que a gente vai jogando o tapete por cima do problema. E o Espírito Santo não consegue operar naquilo que Ele quer na sua vida. Amém? Eu vou orar mais uma vez. Eu queria que os irmãos cantassem novamente esse canto, em nome de Jesus.
de Deus, cheio da certeza de que Deus é contigo. Aonde quer que você for, o que quer que você esteja fazendo, querido. Se porventura você cair, o Senhor está pronto a te levantar. Mas cuide para que não caia, querido. Cuide para que não caia. Você tem tudo para buscar no Senhor. Buscar no Senhor a bênção, a graça e a misericórdia. É isso que o Senhor espera de você essa noite. Que tudo aquilo que tem afligido o teu coração ficou hoje no altar do Senhor, amém? Glória a Deus. Que você possa ir nessa paz, que você possa ir nessa certeza de que o Senhor é contigo, e que quando você se sentir desanimado, você vai dizer santo, 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 e não há Deus como nosso Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Deus